Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Mais uma vez eu começo nessa telinha aqui, mas é por um bom motivo, porque além de ser aprovado na primeira e na segunda etapa, eu já recebi a conta real e já bati a meta que eu tinha para o primeiro mês na conta real, que era fazer 5%. Por quê? Porque com esses 5%, na Funded Next, você, depois que atinge 5%, quando você recebe a tua conta, você recebe aquele bônusinhos também, nos 15% do que você conseguiu fazer na primeira e na segunda etapa da prova. Tá? Então, além de receber o valor que você investiu na prova, você também recebe o bônus de 15% dos lucros que você fez na fase da prova, onde não estava valendo nada, onde era só conta demo. Mas beleza, comecei aqui só para mostrar para vocês que eu já bati isso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar sobre os segredos, os hacks que você pode ter para você conseguir passar e fazer saque, tá? Que é um outro processo, né? Passar já é muito difícil. Passar nessas provas de mesa proprietária já é difícil. Agora, conseguir fazer saque é uma minoria das pessoas que conseguem. Tem muita gente que passa na prova, recebe a conta e aí nem consegue chegar a fazer o saque, faz alguma besteira ali no primeiro mês e não consegue chegar à fase de sacar. E isso é muito triste, porque você fez o mais difícil, que é passar na prova, e não conseguiu fazer nenhum saque. Já aconteceu comigo, inclusive, tá? Em outra mesa. Eu completamente meu. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E pra gente começar hoje, eu achei esse artigo aqui, porque eu queria falar do efeito Dunning-Kruger com você, mas eu achei isso aqui em português, bem bonitinho, de um site aqui. Inclusive estão os créditos aí. E para mim, cara, o fato de muitas das pessoas passarem na primeira etapa de uma prova, não conseguir passar na segunda, né? De passarem na primeira e na segunda etapa, chegarem na hora da conta ali, onde está valendo, onde vai receber o saque, e não conseguir fazer um saque. Tudo isso tem a ver com o efeito Dunning-Kruger, que eu já vou explicar para vocês o que é. O vídeo de hoje, cara, é um vídeo bem rápido, onde eu vou dar dicas essenciais para você conseguir sacar em todas as mesas que você conseguir fazer a prova. E principalmente para você conseguir passar nas duas etapas. Porque tem muita gente, assim, uma infinidade de pessoas, provavelmente você se encontra, né, nesse grupo que eu vou falar, que são as pessoas que conseguem passar na primeira etapa. O cara tem até uma facilidade de passar na primeira etapa de uma prova, dessas de mesa proprietária, e aí na segunda, né, na fase de verification das provas, não consegue passar. Né? Ou por muito pouco, ou já começa no negativo, já começa tomando ré, e aí faz besteira, né? Mas por que a segunda etapa, que deveria ser mais fácil, tá? Já que você precisa fazer 5% só na segunda etapa, ou seja, metade do que você precisa fazer na primeira, por que é mais difícil de passar na segunda etapa, se teoricamente ela é mais fácil? E aí tem uma coisa quase que mental aí, né? Uma coisa psicológica. Mas, obviamente, eu vou dar uma dica de uma coisa que eu mudei. É uma dica mental, mas que vai fazer completamente diferença na prática, aí, de quando você estiver aplicando. Que é o seguinte. Eu já vou comentar, inclusive, sobre as operações que eu fiz aqui para poder bater essa meta aí em um dia só. Tá? Não foi uma operação só, tá? Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu tento fechar a maioria dos dias no positivo, mas dentro dos dias tem operações negativas e positivas, tá? Então, passar em um dia numa prova não quer dizer que você bater a meta que você quer em um dia não quer dizer também que você fez uma operação somente, tá? Então é uma construção, né? Principalmente porque eu sou um trader de price action, então todo resultado, deu uma gaguejada agora, exato. Todo resultado, ele é um resultado construído. É um resultado construído. Às vezes você entra numa operação, mas acaba pegando o teu stop, e aí você tenta uma nova oportunidade para encaixar aquele trade que você tem uma chance na tua cabeça muito alta dele acontecer, né? Você sabe que vai ter um rally, mas você está tentando se posicionar com o menor risco possível. Isso às vezes leva alguns trades até você acertar esse trade que você está querendo, né? Foi o caso aqui. Mas se você acerta esse trade que você está querendo, você paga, né, às vezes, a maioria dos trades, quando você está tentando fazer isso que eu falei agora, vão sair do break-even. Então, vão ser um 0 a 0, um prejuízo pequeno.
Mas quando você quer maximizar ali o risco e fazer um estilo de trade no seu risco é muito baixo, seu retorno muito alto, você acaba tendo que gastar alguns fósforos ali e até encaixar o trade que você está querendo e pegar no timer ali certinho. Mas eu não estou comentando sobre operação, sobre estratégia, sobre nada disso nesse vídeo. Mas eu vou te dar dicas tão valiosas quanto, beleza? Então, beleza? Antes de mais nada, eu estava mostrando ali a Funded Next. Vocês sabem que eu tô com uma parceria com eles esse mês aí. E a parceria é o seguinte, eu tenho, para quem me segue aí, e eu também posso usufruir desse cupom, 7% de desconto em qualquer prova que vocês forem fazer, beleza? Tem um vídeo no canal aqui, um dos últimos vídeos que eu postei, que eu mostro para vocês como que é possível você começar com $60, pegando a menor prova da mesa proprietária, e chegar na maior prova da mesa proprietária, que é a prova de $200 mil, para você operar um capital de $200 mil, e fazer saques de $20 mil. Tá? Você pode fazer saques menores, mas um saque de 10% em uma conta de $200 mil seria $20 mil. Tá? De 5%, $10 mil. Né? De 1% já seria um valor absurdo, já seria mais de R$10 mil aí para gente que mora no Brasil, convertendo. Então, não deixa de assistir esse vídeo que eu fiz para vocês entenderem esse tipo de scaling plan. É uma possibilidade, é um caminho, não é algo fácil, tá? Não é algo... mas é possível, tá? Não é algo que tem uma probabilidade muito alta de acontecer, não é algo que eu indico que vocês façam, nada disso é uma recomendação, mas é uma possibilidade, é extremamente possível você seguir aquela planilha lá, tá? Eu não posso te dizer o tempo que você levaria para conseguir fazer aquilo. Alguns vão levar alguns anos, às vezes, para conseguir fazer aquilo. Alguns vão levar alguns meses. Né? Depende do seu grau aí de experiência, do que você conhece. Mas é possível, tá? Inclusive, eu passei aqui na prova de $25 mil. Isso aqui já é a conta, tá? Que eu estou operando, valendo para sacar. E ela custa, acho que é menos de $200, tá? Convertendo em real aí dá 1.000 e pouquinho. Ou seja, com 1.000 e pouquinho, eu já fiz 5% dessa conta, eu já vou ter um saque de mais de R$5 mil. Porque tem o bônus, né? Tem a taxa de reembolso e tudo mais. Então, assim, eu já fiz mais de 500%. Tá? E isso é uma coisa que é o que eu falo naquele vídeo. O vídeo ele foi feito para isso. Que é uma coisa muito difícil de você conseguir fazer na sua conta pessoal. É improvável de você conseguir fazer um scaling plan, escalar uma conta muito pequena na sua conta pessoal. É muito improvável você começar com $100 e chegar até $20 mil. É improvável. Não estou dizendo que não é possível, mas é improvável para a maioria das pessoas. Agora, através das mesas proprietárias é possível, porque a gente faz uma prova para operar um capital alto. Então, a gente paga um valor ínfimo perto do capital que a gente vai receber para operar, e esse capital que a gente vai receber para operar é isso que vai alavancar a gente para conseguir fazer esses grandes valores comparando com a taxa da prova, tá? Por isso que tem esse salto, essa alavancagem, porque a gente paga uma taxa de uma prova para conseguir ter um retorno depois de saque nessa mesa, tá? Então não deixe de assistir esse vídeo, não deixe de, se você for comprar o seu teste na Funded Next, de acessar pelo meu link com o cupom de desconto HDV7, maior desconto do YouTube, 7% de desconto, tá? A maioria é 5%, o meu é 7%. Quando o iniciante entra na bolsa, ou vai operar Forex, né, quando ele começa a fazer trade, ele tende a ter, porque ele desconhece os riscos, ele não tem o medo ali impregnado dentro dele, que é o medo racional, o medo que vai proteger o capital do cara. Ele não tem isso ainda. Então acaba que ele acaba tomando um risco maior do que ele deveria tomar, ou acaba fazendo algumas... Porque ele não tem certas travas ainda, ele é como se fosse um carro 0 km, né? E aí, acaba que por isso ele consegue ter uma facilidade de tomar um risco alto, e muitas vezes vocês já devem ter visto isso, você está com uma meta ali pequena ali, está com a meta de, tô fazendo aí 2% no mês, né? E você vê um cara que é iniciante, começou agora, querendo fazer 100% no mês, porque ele calhou de conseguir fazer super alavancado um valor absurdo algum mês aleatório que ele operou. Só que às vezes você já tem muito mais tempo de mercado do que ele, você sabe os riscos que ele está tomando e o resultado que isso vai dar. Você sabe que aquilo que ele está fazendo não vai durar muito tempo, que em algum momento. E não adianta você explicar para o cara, você pode explicar para o cara vai... Porque o cara está no ápice, o cara está aqui, ó. O
cara tá aqui na crista da onda do efeito Dunning-Kruger. O cara tá achando que ele é o Warren Buffett, o rei do mercado financeiro. Só ele que sabe das coisas. Então não adianta. Você vai falar para ele, cara, é insustentável isso que você tá tentando fazer e tal. O cara vai estar nem aí para você, porque ele tá vendo o dinheiro na conta dele. Já aconteceu comigo, eu operava com os amigos meus e aí eu tava ali, Brasil ainda, não tava operando fora. Brasil, eu tava com a metinha ali de fazer R$200 por dia ali, tranquilão. E, pô, mó feliz, mó orgulhoso. E amigos que eu ensinei a operar fazendo. Pô, eu fiz aqui 5 mil no dia. Aí você sente até uma dor, né? Você fala, nossa, eu nunca fiz isso. Eu ensinei pro cara, eu nunca fiz 5 mil no dia. Mas a conta chega, né? Porque é insustentável algumas coisas. Principalmente quando junta a falta do capital que você precisa para fazer essa quantia e a falta da experiência que também você precisa para fazer essa quantia. Então, as duas coisas vão se juntar e o resultado, ele eu já vi isso acontecer muitas vezes com muitas pessoas e o resultado ele sempre não importa o dinheiro que essa pessoa esteja fazendo, ela vai devolver isso do mercado. Tá? Por isso que é muito mais importante você ser constante do que o valor financeiro do que você está fazendo. Tá? Porque concorda comigo, se o cara está fazendo ali $10 por dia, o cara tá fazendo $10 por dia, e tem outro cara que está tentando fazer $500, se no final do mês esse cara que está fazendo $10 por dia fechar positivo e o cara que está tentando fazer 500 fechar negativo, ele vai dizer para o cara que está fazendo 10, mas $10 é fácil. Pô, mas um está negativo, o outro está positivo, é matemática. É fácil, então faz lá, cara. Entendeu? Então, assim, não se comparem com ninguém, tá? Isso é uma dica que eu posso dar também no mercado. Então, o efeito do Dunning-Kruger, ele começa com uma autoconfiança, assim, do iniciante, né? Você tá um carro 0 km. E aí, em algum momento, a pancada vai vir, você vai sentir, né? Você vai sentir aquilo em você, e aí a tua confiança, ela vai começar a cair, porque você vai ver que as coisas não são do jeito que você estava imaginando, né? E aí, opa, tem algo a mais para conhecer. E aí o negócio continua, você entra naquela laminha, né? Tem muita gente que nesse momento tá me assistindo que deve estar nessa laminha, difícil de sair. E aí o cara, não tô conseguindo voltar naquele resultado que eu tive lá atrás, quero ficar se apegando no resultado que ele teve lá atrás, até que ele começa a entender como é que a banda toca. E aí, devagarzinho, você pode ver que é uma curva, é uma curva que se estende um pouco mais, ele começa a subir e começa a entender. Estou começando a entender, né? Agora sim, já estou sabendo do que se trata, não é tão fácil que nem eu estava fazendo. E aí a gente volta a ter os resultados positivos, porém mais estáveis, tá? Porém mais dentro da realidade, não descolados da realidade. Agora, o efeito Dunning-Kruger, ele acontece também nas mesas proprietárias. Esses dois foram os 2 testes, né? Foi a parte 1 e a parte 2 desse teste que eu peguei agora de 25K. Quando a gente pega a primeira etapa, a gente tem uma certa ansiedade, uma certa alegria, de estar muito animado, principalmente se for a primeira prova do cara. E aí acaba que a gente consegue se concentrar ali e passa, tá? Passa. Aí chega aquele certificado bonito de, você foi aprovado, agora você é um elite trader, não sei o que e tal. E aí vem aquele negócio. E aí quando chega a segunda etapa, tem 3 coisas que acontecem. O cara tá muito ansioso para passar logo, quer passar logo de qualquer jeito, vem a pressa, que você não tinha ali na primeira etapa, vem uma pressa maior na segunda. Você tá um pouco confiante demais também, porque você acabou de passar na primeira. E aí, o que acontece? Você acaba fazendo alguma besteira. De cara, ali, a primeira operação que você meteu ali já, pum, negativo. Aí a tua confiança tem um choque. Você tava aqui, ela vai lá para baixo e aí começa você a entrar num redemoinho e aí você viu ali no primeiro dia, perdeu quase 5% da prova já. E aí como é que você vai seguir os próximos? Você tá com confiança lá embaixo. Você vai da lua ao inferno em 2 segundos. Então, cara, a gente precisa se manter mais constante e mais estável. No longo prazo, vai ser mais prejuízo para vocês, tá? No longo prazo,
é um prejuízo maior para vocês reprovar nas segundas etapas do que nas primeiras, tá? Então, assim, vocês precisam ser muito conservadores na segunda prova, na segunda etapa da prova. Ou seja, na primeira etapa, você pode até tomar um risco maior. É o contrário que as pessoas fazem. Na primeira etapa, você pode até tomar um risco maior. É o contrário do que as pessoas fazem. Você passou na primeira etapa, tomou um risco maior na primeira etapa, foi para a segunda etapa da tua prova, cara, agora você precisa fazer 5%, é metade do que você precisava fazer na primeira. Seja o máximo conservador possível. Imagina o seguinte, agora eu vou dar alguns truques mentais. Imagina quando você passar para a segunda etapa, que você já está operando na conta real. Você fala assim, já recebi a conta real. Por quê? Porque se você conseguir bater a meta dos 5% na segunda etapa, automaticamente, pelo menos quando você receber a tua prova, no primeiro saque ali, se você fizer $20, $10, depende da quantidade mínima para a mesa te pagar, aqui na FounderNext é $20 o mínimo, mas não passa de $50 nas mesas, você já vai receber todo o valor que você investiu na prova. Então, cara, o primeiro insight opere a segunda etapa da prova como se você já estivesse na conta real, sem pressa. E aí um outro ponto, um outro insight que eu tive, que me ajudou a conectar mais primeiras e segundas etapas de prova, né? Ou seja, se eu vou bem na primeira etapa, é muito provável que também vá bem na segunda etapa, e não como acontecia antigamente, que era inconstante. Eu passava na primeira etapa com facilidade e reprovava na segunda. É imaginar tudo como uma coisa só. Ou seja, você não tem que fazer 2 etapas. Porque quando a gente pensa que a gente precisa passar em 2 etapas, a nossa cabeça pensa assim, caraca, que saco, hein? Tem que fazer 2 provas, já tem que fazer 10% na primeira, depois tem que fazer 5% na segunda, para ir passando. Não, imagina uma coisa só. 15%. Eu preciso fazer 15%. Imagina que é uma prova só, onde você precisa fazer 15% para você passar. Cara, é uma bobeira isso que eu tô falando? Mas testa aí, faz diferença. Imagina que é uma prova só. Independente que você vai receber 2 contas para você operar, mas imagina que é uma prova só, onde você precisa fazer 15%. No caso da FounderNext é menos, porque você precisa fazer 8% na primeira. Mas vou falar 15% porque vai englobar todas as mesas. Preciso fazer 15%. É uma prova, não tenho tempo para isso, tempo é ilimitado, vou fazer com calma. Se durar um mês, vai ser um mês, se durar 2 semanas, vai ser 2 semanas, se durar 3 meses, vai ser 3 meses. Mas eu preciso, num período indeterminado de tempo, fazer 15%. Se eu mostrar para a mesa que num período indeterminado de tempo eu consigo fazer 15%, eu sou aprovado e passo a operar um capital daquela mesa proprietária, ao invés de operar o meu capital para fazer trade. Olha como é que fica mais fácil. Olha como é que a tua mente entende melhor, te dá menos aquela ansiedade de preciso passar logo. Não, eu estou fazendo uma prova só. É uma prova só. Eles vão te mandar 2 contas, mas é uma prova só. Imagina que é uma prova. Desenha na tua cabeça uma prova só. De vez de você ver isso aqui, que dá ansiedade, né? Tem que fazer 2 para depois receber a conta. Imagina que isso aqui é uma coisa só. Desenha na tua cabeça agora como se isso daqui fosse uma coisa só. Tá? É uma prova só onde você faz 15% e com período indeterminado de tempo, conseguiu fazer nessa uma etapa 15%, você passa. É a mesma coisa matematicamente falando, mas psicologicamente não dá um peso diferente. Você, é uma etapa só, não precisa fazer 15%, mas é uma etapa só por tempo determinado. É mais fácil, na tua cabeça, irracional, entendeu? Vai te trazer uma leveza você pensar dessa forma. E você pensando dessa forma, você vai conseguir passar e sacar nas mesas. Aí uma outra dica, muito importante, tá? A minha parte de payout, ela tá vazia aqui porque o ciclo não encerrou. O ciclo precisa encerrar para vir aqui o valor, a quantidade que eu fiz, né? Quanto que eu vou receber disso, tá? E o botãozinho para eu pedir o resgate, tá? Do valor para mim, aqui são as opções e tal. Eu vou fazer um vídeo depois aqui no canal mostrando como é que você paga e recebe em criptomoedas, que serve para a vida, não serve só para mesas proprietárias. Mas aqui vem uma coisa importante só. O mínimo para você fazer um saque é $20.
Cara, passou na prova, faz os $20, espera o ciclo virar, recebe teu reembolso, aí depois você opera do jeito que você quiser operar. Por quê? Porque dessa maneira você não vai ter aquela sensação, como já aconteceu comigo de uma vez, de eu passar uma prova de $50 mil, que é um capital, já falei, o melhor custo-benefício para você operar nas mesas proprietárias. Custo-benefício é o quê? O valor da prova versus o poder da alavancagem que você vai ter naquele tamanho de conta. O melhor custo-benefício é a conta de $50 mil. Tá? De $100 mil é um absurdo, de $200 mil é um absurdo de dinheiro que você vai fazer, mas é 50, para quem, o afegão médio, $50 mil dá para você mirar ganhos de 10 mil, de 20 mil, que já é um absurdo, tá? E é uma conta que vai te possibilitar subir depois de 100 mil para $200 mil com mais tranquilidade também, tá? Mas você pode ficar um tempo com ela, tá? Você tem que pegar a conta. Por mais que tenha a planilha que eu mostrei para vocês aqui no canal, por que eu não recomendo que todo mundo faça ela? Porque, cara, recebeu uma conta, imagina que você está trabalhando para aquela empresa também, entendeu? Imagina, usufrui um pouco daquilo, fica algum tempo tenta fazer alguns saques, não tenta quebrar a conta, entendeu? Tenta fazer alguns saques. O Scaling Plan é legal, mas é para quem já fez saques, entendeu? Segue a dica aqui, porque até eu tenho feito isso. Passou na prova, no primeiro mês, quase não opera, opera com o mínimo de risco. Se possível, faz só o mínimo, que aqui no caso é $20. Para quê? Para você receber a tua taxa reembolsável da prova que você pagou, tá? E aí, você vai receber a taxa reembolsável, a partir daí, o seu risco, ele para de existir. Você tem o risco da renda variável, mas o risco vai ser da mesa, porque você já recebeu de volta o valor que você botou, entendeu? Então, porque é muito triste a gente receber a conta real e cair com a conta antes de receber o reembolso, porque aí você fica sem conta e sem o valor da prova. Tá? É triste, já aconteceu comigo, por isso que eu tô falando isso. E aí, depois que você recebe a tua taxa reembolsável, você pode até imaginar que você está fazendo 3 etapas, né, numa prova, né? Você fez a primeira, a segunda e a terceira, que é quando você vai fazer a meta, aí sim, de fato, que você está querendo ali para o mês, uma meta coerente com o mercado, né? De 5%, 10%, não sei. Mas, por favor, que seja coerente, tá? Não vem querer fazer 100%, pelo amor de Deus. Não vai nessa. Que isso não é bem visto nem pelas mesas, tá? E você está tomando um risco absurdo. E, cara, você tem que imaginar uma coisa que eu já expliquei, que vocês não prestam atenção nisso. Teve até uma pergunta que eu recebi, que eu respondi para a pessoa isso. E obrigado pela pergunta. Eu gosto muito dos comentários de vocês, é muito bom para interagir, ajuda a engajar os vídeos. Que é o seguinte, me esqueci o nome do rapaz, perguntando quanto que a mesa descontava do valor que você faz. E, na verdade, a mesa não está descontando nada, ela está pegando a parte dela do lucro. Porque, cara, você está prestando um serviço, aquele dinheiro não é seu. Eu passei aqui, ó, aí tem $25 mil, certo? Mas essa conta não é minha, eu não consigo sacar todo esse valor aqui. Essa conta é da mesa, você está operando numa subconta dessa mesa proprietária, que ela está gerindo, entendeu? Então você só consegue, tanto que ela que vai te pagar dos valores que você está fazendo aqui, entendeu? Então, o capital que você está operando não é seu, então opere como um profissional. Por quê? Você precisa mostrar para a mesa, até para de fato, não vou entrar em uma polêmica aqui, mas você precisa mostrar para a mesa que a sua curva de capital, o que você faz, o seu desempenho tem valor, para a mesa querer te usar ali de referência, tá? E aí, como eu falei, não vou entrar em nenhuma polêmica agora aqui, mas você precisa mostrar para a mesa não só que você faz dinheiro, mas que você tem uma curva de capital interessante, tá? Porque isso vai ser muito importante para qualquer mesa. Se você for um trader que tem uma curva bonita, pode ter certeza que você vai ter benefícios em todas as mesas, tá? Bom, pessoal, então as dicas foram dicas simples, porém é uma chavinha que vira quando você pensa dessa maneira. Quando você pensa que está fazendo uma prova, não 2, já muda.
Quando você pensa no valor total que você precisa fazer para ser aprovado, como se fosse uma prova e não duas, tá? Quando você toma cuidado com isso aqui, com o efeito Dunning-Kruger, também, isso já muda também. E quando você inverte as coisas, você toma um risco maior, se você quiser tomar esse risco maior, se você quiser ser estável durante toda a prova, melhor ainda. Mas se você está com alguma pressa, quer passar rápido, qualquer coisa, cara, deixa essa pressa na primeira etapa. Porque se você cair, você poupou tempo, você poupou neurônio, entendeu? Você poupou um monte de coisa. Só não poupou seu dinheiro, mas você poupou outras coisas, outras variáveis. E na segunda etapa, faz com todo o zelo possível, tá? Faz com todo o zelo possível, porque ela é muito importante, mais do que a primeira. Então, deixa para tomar o risco na primeira, para você passar rápido para a segunda, se você quiser fazer isso, e na segunda, faça devagar, beleza? Eu sei que é difícil, você vai ter que controlar, porque na segunda fase a gente já começa com ansiedade de querer passar rápido, para começar a operar na conta. Mas, cara, preste atenção, não tem prazo. A maioria das mesas de Forex não tem limite para você passar. Então pensa assim, se você está passando porque você tem pressa, o inimigo é somente você. Não tem mais nenhum outro inimigo aí, não é a mesa, não é o spread, não é nada. Para de dar desculpa. Você tem tempo determinado, tempo é você. E o risco você está tomando. Nossa, veio um mosquito na minha cara aqui. Esse aqui foi o dia no Nasdaq, meu primeiro dia de conta real aqui que eu recebi da mesa. E eu consegui fazer bons trades e consegui já atingir a meta que eu queria para o mês. Olha que coisa interessante. E é uma dica final que eu deixo nesse vídeo. Para quem ficou aqui, é bom. Uma dica agora de operação e tudo. Essa linha aqui eu botei. Tá? No TradingView eu botei. Mas aqui no MetaTrader, essa linha já existia. Porque era uma linha que eu, para trás do gráfico, né? Ó, vamos tirar o zoom do gráfico. Para trás do gráfico, eu já tinha ela marcada, né? Porque era referente a outro momento. Para uma aula que eu estou gravando lá para o treinamento. Já faço esse jabá. E, cara, ficou essa linha aí. E aí, coincidentemente, no dia que eu fui operar, que eu recebi essa conta, o preço começou a testar. E senti essa região ali. Eu falei, vai fazer uma MTR, ele vai fazer algum tipo de reversão, né? E aí o preço começou a deixar essas regiões não testadas, os compradores começaram a reagir, tá vendo? Então, deixou muitas sombras abaixo dos candles, ou seja, significa que tem comprador nessa região, ou seja, o preço está tentando retomar a tendência, mas ele pode ter chegado numa região baixa muito interessante para os compradores e eles estão atuando. Você está vendo que eles estão vivos aqui. Aqui não estava. Olha a força dos vendedores. Aqui os compradores começaram a mostrar que eles estão vivos, segurando o preço, comprando abaixo do candles, ao invés de vender abaixo do candles, que nem estava acontecendo aqui. Aqui estavam os candles estavam sendo vendidos, né? Cada fechamento vinha mais vendedor e vendia. Aqui não. Aqui a gente começa a ver que o preço, quando tenta vir para baixo, tem compradores. O preço tenta vir para baixo. Ele tentou. Todos esses candles aqui ele está tentando vir para baixo. E tiveram compradores. E aí começa a deixar, o mercado fica long, né? Fica um mercado de ordens limitadas aqui, ou seja, tá vendo? Ele tem sombra para cima, ele tem sombra para baixo, significa que estão comprando e vendendo acima das máximas e mínimas dos candles. E tudo isso nessa região que eu tinha marcada que não conseguiu mais ser testada. Tá vendo? O preço ele tenta, mas não tocou novamente nessa região. E aí que vem todo o insight da operação que eu fiz e tudo mais, né, que levou a ter um primeiro grande ganho e depois fazer outros tradezinhos menores ali para conseguir atingir o que eu queria. Mas, cara, tudo isso que eu falei agora é price action e é boa parte do que eu ensino no treinamento que eu sempre faço esse jabazinho. Sempre faço não, tenho feito nos últimos vídeos que eu fiz. Que é o meu treinamento com mais de 70 aulas já gravadas, tá? E eu pretendo aumentar ainda esse número, tá? Sem custo adicional nenhum, acesso vitalício. Comprou esse curso, tem ele aí pro resto da sua vida. E aí você dá uma lida, vê se adequa para você ou não. O valor não é esse aqui, tá? O valor, quando você vem aqui, você bota o cupom que está disponível ainda, que é
fora 25% de desconto. E aí, ele te dá um desconto aí de mais de 100 pratas aí, de desconto, tá? Aí você pode comprar parcelado, à vista, aí é com você, tá? Ou não compra. Se você não tiver com dinheiro para comprar o curso, não compra, assiste as aulas do YouTube e depois, quando você estiver melhor, você faz o treinamento para ter um contato mais próximo comigo e com as aulas que eu gravei, com as aulas que eu ainda irei gravar. E é isso, beleza, pessoal? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Eu respondo todos os comentários do YouTube. É a minha obrigação responder todos os comentários do YouTube. Até um próximo vídeo e até mais.